Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Eu já estou no versículo, deixa eu ver aqui, fui até o versículo 23 e nesse vídeo estarei falando sobre quem é o maior. Surgiu uma discussão entre os apóstolos de Jesus para saber quem era o maior. E aí Jesus explica para eles quem é o maior. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os demais vídeos expondo o Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Eu vou deixar no card acima essa playlist para que você possa assisti-la. Vamos lá. Está aí. Quem é o maior? Quem é o maior? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Suscitaram ginomai. Aconteceu também entre eles uma discussão. Interessante é que a palavra discussão aqui, o grego filoneikia. Filoneikia é uma contenda, uma disputa. É uma discussão bem acalorada. Uma disputa sobre qual deles parecia ser o maior. Maior aí, o adjetivo comparativo é meison. Esta palavra aqui, ela significa o mais forte, é o mais poderoso, o mais largo que, então maior que, o mais forte que. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Então Jesus deu um panorama de como funciona aqui neste mundo. Olha, os reis dos povos, reis aqui é basileus, esse substantivo aqui é um líder, um príncipe, um comandante, um senhor da terra. Tudo isso pode significar a palavra basileus. Aqui foi traduzido por reis, mas termo grego basileus é líder do povo, pode ser um governador, um presidente da república, qualquer pessoa que esteja na liderança. Por isso que é líder do povo, príncipe, comandante, senhor da terra e rei. Então ele fala que os reis dos povos, então os líderes dos povos aí, étnicos, multidão de pessoas, dominar aí é curiel. Curiel, daí vem a palavra curios, aqui é o verbo. Curiel é ser senhor, é governar sobre, é ter o domínio. E os que exercem autoridade aí, já é um outro verbo, é exousiazo. Exousiazo, esta palavra, esse verbo, é ter o poder, ter o domínio, ter a autoridade. Desta palavra vem exousia, que é uma outra palavra aí que fala sobre autoridade. São chamados de benfeitores. A palavra benfeitores aí, euergetes. Euergetes é um tipo de honra conferido a quem tenha prestado seu serviço aos pais, bem como príncipes equivalente a sóter, um camarada que é o salvador do lugar. Então os que exercem autoridade, ou seja, que exercem domínio, são chamados de sóter, quase que um salvador. E Jesus continua: mas vós,
não sois assim, mas vós não sois assim. Quem? Os 12 que ali estavam. Eu não sei, o Judas talvez teria saído já, como eu disse no vídeo anterior. Provavelmente ele tenha saído, porque tendo comido o bocado molhado, ele saiu logo. Mas aqui, Jesus então está falando, se não for para os 12, é para os 11. Mas vós não sois assim. Quem? Os que estavam ali. Pelo contrário, ou seja, é o contrário. A palavra grega é ala. O maior entre vós, o maior aí é meison, ou seja, o mais forte entre vocês, seja como o menor, neos, novo, o mais novo. E aquele que dirige, a palavra grega, aquele que dirige aí é hegeomai, o verbo, aquele que tem a liderança. E aquele que está na liderança, aquele que é um líder, seja como o que serve, seja como um diácono. Aí o verbo é diaconel, que aí vinha a palavra diaconia. Só que aqui é o verbo diaconel, aquele que serve, o atendente, um doméstico, aquele que ministra, aquele que trabalha para alguém, aquele que ministra alguma coisa. Essa é a ideia de servir. E aí Jesus faz uma pergunta. Na verdade, ele faz duas perguntas aí no versículo, no próximo versículo. Olha só. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Ele faz uma pergunta. Pois quem é o maior? Novamente ele usa a palavra meison, o adjetivo comparativo. Quem está à mesa, anakeimai, reclinado à mesa para comer, ou quem serve, ou o diácono. Antes de prosseguir, eu vou mostrar para vocês, que eu não mostrei no vídeo anterior, o triclínio, onde é que eles estavam assentados. Então está aí o triclínio. O triclínio é esse utensílio aqui em formato de um U. Pode ver que em cima aqui desse triclínio estão aí os utensílios, os vasos de barro, o cálice. Aqui estão as almofadas, onde eles reclinavam e ficavam com os pés esticados para essa ponta aqui. Então, esse triclínio aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Então, eles ficavam assim. E aqui, esta abertura é onde o diácono poderia servir as pessoas que estavam à mesa. Então, o diácono entrava por aqui, a diaconia, ou aquele que serve, e colocava a comida aqui nesse triclínio. Só para vocês saberem o que é um triclínio. Que voltou a falar aí no texto sobre mesa, aquele que serve, então aquele que está à mesa. Ele faz essa pergunta. Porventura não é quem está à mesa? Ou seja, ele falou assim, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? E ele responde, o Senhor Jesus responde a pergunta fazendo outra. Porventura não é quem está à mesa? Ele responde perguntando. Porventura não é quem está à mesa? Ou seja, aquele que está reclinado à mesa, ali deitado tranquilamente, não é o maior, porque o servo está servindo? E ele diz, pois no meio de vós eu sou como quem serve. O próprio Senhor Jesus, ele é Senhor, pois no meio de vós eu sou. Jesus falando, eu sou quem serve. Aí, pode ver aí? Jesus se colocou como um diácono. O termo grego aí, quem serve. Está no finalzinho, diácono. Diácono é interessante, Jesus colocou aí, ele conjugou o verbo diaconel no presente, na voz ativa e no particípio. Ele conjugou, eu sou aquele que serve, não é quem servirá ou serviu, é aquele como quem serve. Jesus, ele veio como aquele que veio para servir e ainda nos serve. E aí Jesus continua.
vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vós sois os que tendes permanecido, porque um já tinha ido embora. Provavelmente estava dizendo, comigo, nas minhas tentações. Aqui, lembrando que tentação aqui, a palavra peirasmos aqui, esse substantivo masculino na língua grega, essa palavrinha aqui, ó, peirasmos. Peirasmos, ela significa prova, na minha prova. Tentação pode significar tentação e na minha provação, nas minhas provações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Interessante isso aqui. Que palavra de Jesus. Assim como meu Pai me confiou um reino, e aqui a palavra interessante que assim como meu Pai aqui é pater, isso mesmo, na língua grega, confiou aqui, o verbo é diatitemai. Diatitemai é esta palavra aqui, diatitemai. Esse verbo, ele está no presente, na média indicativo. Engraçado por que os tradutores traduziu por confiou. Deve ter algum motivo. Mas a conjugação do verbo diatitemai, confiar, está no presente, na voz média indicativa. Por quê? Porque Jesus, ele veio e iniciou um reino, só que o reino dele não é um reino físico, mas um reino espiritual. E Jesus diz, e eu vou-lo confio. Ou seja, esse reino que eu dei início, esse reino espiritual que eu iniciei aqui na terra, porque ele falou para Pilatos, meu reino não é deste mundo, se fosse os meus batalharia para que eu não fosse entregue, mas meu reino é deste mundo. Teve um lugar também, acho que em Mateus, que os fariseus ali, os religiosos perguntaram, e o reino? Ele falou assim, olha, o reino de Deus não vem em visível aparência. Na verdade, o reino de Deus está no meio de vós. Porque o reino de Deus é o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é o Senhor desse reino. Por isso que, olha, assim como meu Pai me confiou, ou seja, aqui confiar aqui é dispor por meio de um testamento. A palavra diatitemai, voltando aí ao verbo, é dispor por meio de um testamento, é fazer um testamento. Ou seja, meu Pai me confiou um reino, que é Basileia. Eu vou-lo confio, vírgula, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E parece depois, e vos assentareis em tronos. Tronos aqui é tronos mesmo. É uma cadeira para julgar. Trono para julgar, e a palavra aí é crino, as 12 tribos de Israel. Entendeu? Então, o que deixa entender que Jesus ele veio e deu início a um reino. E logo em seguida ele confia este reino aos seus apóstolos. Ele falou assim, para vocês comam e bebam no meu reino. E no futuro vocês vão assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Será isso na eternidade? Provavelmente. Porque todos hão de comparecer diante do Senhor e serão julgados. Tem um lugar, parece que Paulo falando à igreja de Corinto. Ele falou assim, não sabeis vós que hão de julgar os anjos? Ou seja, a igreja na eternidade vai julgar até os anjos. E aqui Jesus está falando, vocês, meus apóstolos, vão julgar as 12 tribos de Israel. Interessante. E ele prossegue. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Interessante essa fala aqui de Jesus. Jesus ele muda rápido de assunto
E talvez devido ao fato deles estarem questionando entre si quem era o maior. E Jesus olha, Simão, Simão, e outra coisa, que Jesus não chamou de Pedro, chama ele pelo nome em hebraico, Shimon, Shimon. Geralmente Jesus usava o termo Petros, que é Kefas também no aramaico. Ele chama ele de Shimon, Simão, Simão, eis que Satanás. E aqui, o termo Satanás é o substantivo, o nome próprio, de origem aramaica, que é o próprio adversário. Vos reclamou, reclamou aqui, exaiteomai, pedir. Jesus, Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar. Não é só Pedro, veja bem que não é só Pedro, vos peneirar. Siniazo. Siniazo aí é o verbo. Então, esse verbo siniazo aí, ele está no aoristo ativo infinitivo. É esse termo aí. Então, siniasai. Então, esse verbo siniazo da ideia de tentar a fé de alguém até o limite. Tentar a fé de alguém até o limite. É peneirar, sacudir numa peneira. O verbo siniazo é isso. Passar pela peneira. E figurado é tentar a fé de alguém até o limite. E ele falou assim, como o trigo, eu porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Interessante que ele fala no plural, Satanás vos, só que interessante é que aqui no grego, aqui a palavra vos é rumás, que é você. Eis que Satanás, você reclamou eu, o verbo exaiteomai, que é 1809, aí ele está no aoristo, na voz média indicativo, na terceira pessoa do singular. Então reclamou para vos peneirar com trigo. Num primeiro momento, a tradução parece que era só pessoa de Simão. Parece que está no coletivo aqui dos 12 apóstolos, ou dos 11, mas quando você vai para 32, a ideia que o texto traz é que seria somente a pessoa de Pedro. Eu, porém, roguei por ti. Quem? Pedro. Para que a tua fé não desfaleça. Fé que é pistes. Pistes. O que é pistes? É convicção. Não desfaleça. E desfalecer aqui é cleipo, falhar. Renunciar. É isso. Tu, pois, quando te converteres, aqui é epistrefo, é retornar para. Quando você retornar para Deus, fortalece os teus irmãos, esteriza, que tornar forte os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, olha só, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Diante da palavra de Jesus, olha Pedro, eu roguei por ti. Satanás pediu, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, não fale. Ele, porém, falou assim, ele pegou e falou, eu estou disposto a ir contigo para a prisão e também para a morte. 34, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Outra coisa aqui, tem uma linha de raciocínio que esse galo aqui é uma trombeta usada pela guarda romana, mas eu prefiro ficar com o texto. Galo aqui está aqui, alector. Alector aqui é o macho de qualquer ave. É uma ave, está aqui. Afirmo que hoje 3 vezes negarás. Negar aqui, aparneomai, o verbo é
esquecer, declarar não, declarar que não conhece, que me conheces. Ele conhece o Ida, que me conhece. Antes que o galo, aí como já disse, a lector, que é um macho de qualquer ave, cante. E cante aí é fonel. O verbo é fonel. Fonel aí é emitir som, cacarejar. Emitir um som, falar, cacarejar, chorar, gritar. Se fosse um instrumento de sopro, deveria ser tocar. Mas o significado da palavra fonel aí é emitir um som com a garganta, cacarejar, de um galo, chorar, gritar, clamar, chamar, mandar buscar, intimar, convidar. Todo o significado deste verbo fonel aí é algo emitido pela garganta. Então, se fosse uma trombeta, um objeto para a troca de guarda naquele período, deveria estar aqui tocar. Só que não está tocar, está cantar. Antes que o galo cante. Mas vamos para frente. Isso não vem ao caso, seja lá o que for. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Lembra que eles foram enviados para pregar o evangelho ali nos territórios de Israel? E Jesus deu uma ordem que eles fossem sem bolsa, sem alforje e sem sandálias. Jesus perguntou: faltou alguma coisa? Não, eles disseram: não faltou. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Ou seja, tudo aquilo que os profetas falaram deveria se cumprir. Interessante é que a palavra espada aqui é uma marraira. A marraira é uma faca grande usada para matar animais e cortar carne. É uma faca grande, mas é uma espada pequena, para diferenciá-la de uma espada longa. Então é uma marraira, é uma faca. Então quem tem, compre uma faca. Interessante. Porque Jesus pediu isso, mas justamente para se cumprir. Lá em Isaías que está escrito isso, Isaías 53:12: pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos reparti-lo ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Então, para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías 53:12, eles compraram esta marraira, essa espada curta, esta faca. Porque quando eles vão prender Jesus, o Pedro saca da faca e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Não era um soldado, era o servo do sumo sacerdote. Provavelmente servia ali como um guarda pessoal do sumo sacerdote. Então, por isso que depois digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. O que o profeta Isaías profetizou há 750 anos antes de Jesus. E vamos lá para encerrar. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 marrairas. Respondeu-lhe: basta. Ou seja, já é o suficiente para que se cumpra o que foi dito a respeito de mim. Aí muitos dizem que, devido a esta fala de Jesus aqui, que nós podemos comprar armas e nos armarmos. O fato é que esse pedido de Jesus aqui foi justamente para que se cumprisse aquilo que aquilo que foi dito sobre ele, que ele foi contado com os malfeitores. E malfeitores aqui é interessante.
malfeitores a palavra grega é anomos, é aquele que transgride a lei. Ele foi contado com aqueles que transgridem a lei. Talvez Jesus ele estava querendo dizer o seguinte: vocês homens, meros mortais, vocês sempre são transgressores da lei de Deus. Sempre vocês estão quebrando os mandamentos do Senhor. Como homens, vocês nunca vão cumprir a lei de Moisés, porque anomos é destituído da lei mosaica. O adjetivo aí, anomos, malfeitores, é aqueles que não obedecem à lei, aqueles que se desvia da lei de Moisés, que age ilegalmente. Então, os homens são transgressores e ele foi contado. Então Jesus, ele sendo Deus totalmente perfeito, nunca houve imperfeição na pessoa de Cristo Jesus. Mas quando ele veio para essa terra aqui, para esse planeta, ele se tornou como um pecador. Não que ele fosse um pecador, mas ele se tornou, ele levou sobre si os nossos pecados. Então parece que para que se cumprisse isso, que ele foi contado ou seja, foi contado aí, computado, estar no meio de pessoas que transgrediam a lei, porque matar através de uma amarraira, uma espada, era transgredir a lei de Moisés. Tirar a vida de pessoas era transgredir a lei. Então provavelmente para que se cumprisse que Jesus foi contado entre aqueles que transgridem a lei, então foi necessário comprar esta espada. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Então está aí a explicação desse texto. No próximo vídeo estarei falando sobre o Getsemane. Não perca o próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.